Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje, sábado, dia 5 de junho de 2021, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre a tua vida e tenha misericórdia de você. Mais um dia na presença do Senhor, mais um dia que o Senhor derrama sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. E nós estamos aqui, mais uma vez, como quem está dizendo, conforme a palavra do Senhor diz, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso nós estamos alegres. Ou eu poderia falar a respeito de você. Grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Por isso nós estamos alegres. Por quê? Porque a minha alegria é com certeza a tua felicidade. A tua felicidade é a minha alegria. Então nós estamos mais uma vez na presença do Senhor. Vamos ler a palavra do Senhor sempre, todos os dias. Nós lemos um pequeno trecho da palavra do Senhor e ficamos pensando a respeito das coisas do Senhor, da palavra do Senhor, daquilo que o Senhor deseja, daquilo que o Senhor estabelece, daquilo que o Senhor tem por sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a nossa casa, a nossa família, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, significando que as promessas do Senhor, aquelas que Ele havia prometido ontem, Ele renova hoje. Mas aquelas que Ele havia prometido durante toda a nossa história de vida e talvez, por alguma razão, nós não tenhamos absorvido, entendido, observado, então Ele concretiza e Ele estabelece e Ele renova. É por isso que eu sempre falo, se o Senhor tem a capacidade de se renovar em mim, como eu não terei a capacidade de me renovar no Senhor? Ele se renova em mim, mas eu não me renovo nele? Ou seja, eu não dou vazão a uma esperança, eu não dou vazão a um sentimento de que o Senhor ainda manifestará da sua graça, da sua promessa, da sua palavra? Claro que sim. Então nós precisamos trabalhar exatamente nessa relação, essa mesma disposição. Quando Jesus se entrega na cruz do Calvário, Ele se entrega em disposição, estabelecendo uma certeza, uma convicção, que valeria, e valeu a pena se entregar por mim e por você. Então a mesma coisa é em relação à tua vida, em relação aos teus propósitos, em relação a tudo que diz respeito à tua vida. É necessário ter uma disposição, e isso é uma decisão, é uma convicção, é uma certeza, e por isso nós estamos aqui mais uma vez. Glória a Deus, o Senhor te abençoe e te dê um sábado, um final de semana maravilhoso, É a primeira semana, é o primeiro final de semana do mês de junho. Então amanhã, domingo, a gente comemora a Santa Ceia do Senhor. Te convido já a que, se você puder, comprar um copinho aí de suco de uva, pedacinho de pão, aí no domingo às 4h30 da tarde, amanhã às 4h30 da tarde, a gente comemora a ceia juntos, tá bom? Vamos ler a palavra do Senhor mais uma vez, falando sobre Mateus 22. Mateus 22, eu parei um pouquinho naquilo que no título, pelo menos na minha Bíblia, diz como o grande mandamento. Por quê? Porque é exatamente esse grande mandamento que vai ser a expressão, a síntese, de expressão do Senhor Jesus em relação à humanidade, mas também a síntese de expressão nossa, como povo de Deus, como mente cristã, o que significa esse maior mandamento, ou como a Bíblia diz, o grande mandamento, que é o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo mandamento, que é resultado do primeiro, amar ao próximo como a mim mesmo. Claro que mais tarde, o Senhor Jesus, e principalmente os apóstolos, eles
destrincham, né, esse amar ao próximo, dizendo assim: amar ao próximo como Jesus amou. Mas é um nível acima, mas depois a gente conversa a respeito. Mas por enquanto Jesus está falando: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a mim mesmo. Porque quando eu amo o próximo como a mim mesmo, no mínimo, eu vou desejar para ele o melhor. Por quê? Porque eu desejo para mim o melhor, lógico, e assim será sobre a vida do meu próximo, se eu amá-lo com a mesma intenção, com o mesmo sentimento que eu me amo. Mateus capítulo 22, versículo 34 diz o seguinte: entretanto os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Bom, então, como a gente já viu, ao contrário não, mas acrescentando exatamente o que o Senhor Jesus havia respondido aos saduceus, quando eles perguntaram, indagaram sobre ressurreição, então Jesus cita, né, com certeza, aquilo que os saduceus tinham como base de apoio, de fundamento da doutrina que eles defendiam, que era o Pentateuco. Eram os primeiros 5 livros da palavra de Deus: Gênesis, né, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Agora, com os fariseus, quando eles indagam a Jesus, Jesus não responde apenas com os 5 primeiros livros, mas ele também estende a sua resposta, o seu espectro, né, de fundamento, de consulta, entre todos os livros, os 39 livros do Antigo Testamento, que ele chamava da Torá, mais a tradição rabínica, né, que ele chamava de Talmud, e mais alguns estudos que eles chamam de Misna. E aí ele fala: o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ou seja, Jesus estende a sua resposta àquilo que os fariseus criam. E eu acho, e isso é muito importante, a gente sempre ter em mente, sempre ter em mente. O Senhor vai começar sempre a conversar conosco, a interferir na nossa vida de maneira, claro, saudável, porque nós nos colocamos dessa maneira, nós nos abrimos para que Ele interfira. Ele nunca vai violentar, né? Ele nunca vai enfiar a palavra dele goela abaixo, ou o seu amor goela abaixo, mas nós participamos, né, quando desejamos participar de uma vida conjunta com Ele. Então, Ele nunca vai nos violentar, mas a partir dos nossos limites, Ele nos levará, durante toda a nossa história de vida, a patamares muito mais excelentes, tá? Então é possível, e daí quando você fala, eu quero dar exatamente esse exemplo. Daí quando a gente vê que uma pessoa, por exemplo, que está em outras práticas, vamos dizer, outras práticas religiosas, outras filosofias, né, outras até mesmo outros cultos que não a Deus, né, até os cultos afro-brasileiros e tudo, né, presta atenção, sempre é bom entender, o mover de Deus é muito maior do que qualquer religião. E quando existe um coração disposto a conhecer a Deus, ainda que ele, como Abraão, né, na terra de Ur dos Caldeus, exatamente a mesma coisa. Quando a pessoa está de coração aberto, livre para conhecer o verdadeiro Deus, não é religião, não é filosofia, não é culto pagão, não é qualquer coisa que possa interferir
na relação de Deus com essa pessoa. Por mais que para nós, né, que estamos numa linha de raciocínio, seja até meio estranho, mas acontece pelo mundo inteiro, durante todas as gerações, como aconteceu com Abraão, como aconteceu com outras pessoas, que o Senhor falou a eles, mesmo em situações e circunstâncias que aos olhos humanos seria quase que impossível. Mas para Deus não existe nada impossível. Então é necessário sempre a gente entender na nossa mente bíblica o que significa o amor de Deus. Bom, aí eu falei para você que o que é amar a Deus? E a gente leu as passagens que Jesus com certeza se baseou também, que é Deuteronômio capítulo 5, versículo 6, que diz assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Ou seja, eu resgatei vocês. Resgate na palavra de Deus significa não apenas resgatar, desculpe, né, o termo até de maneira vigorosa, de maneira a dominar, mas resgatar significa ter autoridade de compra, ter o poder de compra, ter o poder de adquirir aquele objeto, né, desejado, com muito mais força do que o antigo dominador, que é exatamente a ação espiritual de Jesus em relação ao diabo. Lembram-se daquilo que a gente leu sobre o valente, que amarra ao valente? Jesus em nenhum momento falou que o diabo não teria força. Pelo contrário, ele fala o quê? Que amarra o valente e depois saqueia a sua casa. Não é assim? Então é exatamente esse processo. Então Deus vai até o Egito, livra o povo do Egito, do domínio egípcio, toma aquele povo, resgata aquele povo, ou seja, compra aquele povo, adquire aquele povo. E ao adquirir aquele povo, ele transforma o povo em nação e leva à terra prometida. Então ele tinha o quê? Um objetivo, um projeto de vida, que era levar o povo até a terra prometida, exatamente o projeto de vida que Jesus oferece, não apenas, né, ratificando, confirmando aquilo que o Senhor já havia feito na antiguidade, mas ele está agora confirmando, ele está renovando essa aliança agora nele, no seu sangue, na sua entrega, na sua morte e na sua ressurreição. E aí diz a palavra do Senhor: porque o Senhor teu Deus sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente ao que tomar o seu nome em vão. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. Então ele está falando o quê? Agora eu, como proprietário, como dominador, né, existem algumas, vamos chamar assim, alguns deveres de vocês. Vocês terão direitos, mas vocês também terão deveres. Por quê? Porque toda aliança estabelece uma via de duas mãos, né? De alguém que propõe uma aliança e que se submete a essa aliança, mas do outro que também se submete a essa aliança e procura oferecer ou se oferecer ao outro para que possa vamos chamar assim, obedecer a deveres, né? Porque toda aliança tem dever e tem direito, senão não é aliança. Exatamente o que Deus está propondo aqui para o povo. E presta atenção, Deus fala com o povo em aliança, não no sentido de eu sou o teu dono. Não obstante ele ter todo o direito, em nenhum momento ele requisita esse esse direito. Em nenhum momento ele exige esse direito que é dele, mas pelo contrário, ele propõe um caminho, ele propõe uma condição, se nós quisermos. Deuteronômio capítulo 10, versículo 12, que é exatamente a base do que significa amor a Deus, e eu falei ontem, né?
o que Deus... Eu até coloquei no título naquilo que eu falei ontem, né? O que Deus quer de você. Então, o que Deus quer de nós? Está aqui, Deuteronômio capítulo 10, versículo 12. Agora, pois, ó Israel, que é o que o Senhor requer de ti? Requer de ti aqui no nosso português, pelo menos a minha tradução bíblica. Mas no original é o que o Senhor pede de ti. No hebraico é o que o Senhor pede, não requer. Não significa com isso que não exista uma responsabilidade, né? Não significa com isso que não exista realmente um dever em cumprir uma aliança. Mas a Bíblia fala aqui, no hebraico, em pedir. Veja como o nosso Deus, ele é cavalheiro, ele é um ser educado, coerente, equilibrado, a despeito da sua autoridade e do seu, poderia até dizer, do seu poderio. Mas ele não nos trata sob essa lente, mas ele nos trata numa relação de amor, de companheirismo, de parceria. Ele diz assim: não é que temas o Senhor, em primeiro lugar, temer ao Senhor, e andes em todos os seus caminhos, segundo lugar, andar nos caminhos do Senhor, e o ames e o sirvas, né? Terceiro lugar, amar e servir. Amar e servir está na mesma frase e no mesmo sentimento. Primeiro, temor. Segundo, andar nos caminhos. Terceiro, amar e servir. Aqui tem uma certa dificuldade nossa de entendimento, mas a gente vai conversar a respeito. E depois diz, e de todo o teu coração e de toda a tua alma, ou seja, com toda a nossa intensidade, com toda a nossa disposição, com toda a nossa força. Em outro texto, lá no livro de Deuteronômio capítulo 6, ele fala com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força. Diz assim, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno. E aqui tem aquilo que eu falei ontem para você, para o teu bem. Ou seja, o Senhor estabelece que, ao entender todos esses aspectos que ele deseja, que ele pede, para o meu bem. Esse para o meu bem eu entendo como sendo para o meu prazer. É prazeroso servir ao Senhor. É prazeroso amar ao Senhor, é prazeroso andar nos seus caminhos, é prazeroso temer ao Senhor. Nós estamos falando sobre, destacando aquela frase de Jesus, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Então, o que é, e para nós que somos intercessores, o que significa amar a Deus? Significa exatamente... Na minha relação com Ele, na minha oração, saber que eu tenho sentimentos, eu tenho desejos, eu tenho dificuldades, eu tenho projetos, eu coloco diante do Senhor na minha oração. Mas oração também significa o Senhor colocar por sobre mim, nesse ambiente de relação de aliança, aquilo que Ele deseja. É o que acontece com o Senhor Jesus no Getsêmani. Quando o Senhor Jesus coloca diante do Senhor Deus e Pai os seus anseios, Pai, se for possível, faça de mim esse cálice, ele está colocando o quê? Os seus sentimentos. Ele está colocando a sua fragilidade, a sua fraqueza, né? E em algum momento até mesmo, vamos chamar assim, uma certa apreensão, uma total apreensão, com aquilo que acontecerá a posteriori, mas ao mesmo tempo, o Senhor Jesus está disponível para que o Senhor Deus e Pai possa falar com ele aquilo que é o seu desejo. Então a oração é, na verdade, a expressão dessa aliança, no sentido prático, pragmático da nossa relação com Deus no nosso cotidiano. Então o que o Senhor está fazendo aqui? O Senhor está expondo os seus desejos. Temor, andar nos seus caminhos,
amar e servir, e em quarto lugar, né, obedecer os seus mandamentos, ou como diz aqui, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos. Eu falei para você ontem que esse quarto item, obediência, que é guardar os mandamentos, ele não é apenas a síntese dos 3 primeiros itens anteriores, mas ele também visita os 3 itens. Por quê? O temor, o andar nos seus caminhos e amar e servir, eles estão totalmente conectados à obediência. Mas aqui o Senhor está falando de maneira didática a obediência como quarto ponto. Por quê? Porque a obediência é o resultado de uma disposição de andar com Ele. Então, na verdade uma palavra maravilhosa e muito especial, porque a obediência ela não é uma situação isolada, como a gente entende humanamente, ou até na nossa religiosidade, sem querer, até de uma maneira com boa intenção. Mas o que significa isso? Significa que eu não vou obedecer assim como um tacão, obedecer por força, obedecer por saber, como dizem, né? Uma frase que está bem conhecida e bem falada. É o seguinte, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não é isso que o Senhor está falando aqui. Pelo menos não é essa lógica, né? Até em tom de brincadeira que falam por aí a todo momento, tem até meme a respeito, né? Do que significa obedecer. Então, eles dizem, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Não é bem não é essa relação. Eu vou obedecer porque eu entendo que é melhor obedecer. Porque ele termina essa frase dizendo para o meu bem, para o meu prazer, eu poderia estender esse para o meu bem, para a minha preservação, para o meu suprimento, para a minha proteção, para a minha prosperidade, para o meu sucesso. Você entendeu? Então existe uma linha de raciocínio. Amar a Deus é muito mais do que eu posso imaginar, mas vamos dizer, é um pacote de direitos e deveres, mas que, quando eu entendo conscientemente, de maneira amadurecida, o resultado será o meu bem, será a minha preservação, será a minha proteção, será o cuidado dele por sobre mim, e ele estará me protegendo. Que era o que significava a relação de servo ou de escravo e de senhor naquela época. Essa lógica que nós temos de escravidão, sempre fazendo alusão daquilo que aconteceu aqui no Brasil colônia, no descobrimento do Brasil e depois por décadas e décadas, né, indo desempolcar até a abolição da escravatura no nosso país. Comemoramos há poucos dias, no dia 13 de maio, né, a abolição da escravatura. Mas a gente percebe o quê? Que não, a relação de escravo e senhor, não obstante acontecer exatamente os extremos, mas uma boa parte das vezes o senhorio significava proteção. Tanto é que quando o escravo terminava uma dívida que tinha com seu senhor, e geralmente as escravidões daquela época, vamos dizer assim, era numa boa parte por uma questão de dívida financeira. Às vezes a pessoa optava por continuar escrava, mesmo sendo livre, exatamente por causa da proteção, da preservação, do suprimento de que aquela relação estabelecia. Tá? Então é sempre bom lembrar disso naquela cultura, porque senão fica uma coisa meia
fantasiosa, né? E a gente tem que entender de uma maneira mais coerente, mais contextualizada, tá? E em Êxodo capítulo 19, versículo 2, diz assim: tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus do monte, e o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: tendes vistos o que eu fiz com os egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então nosso Deus está aqui com uma palavra, um texto, uma lei, uma ordem, uma escritura que não passa. E essa palavra ecoa por sobre nós até os dias de hoje, que é exatamente o que Jesus está falando quando ele está revisitando, ratificando as palavras do Senhor Deus e Pai desde o tempo lá, do tempo de Moisés. Então, é isso que nós temos que entender no que significa amar a Deus. O homem bom, do bom tesouro do coração, Lucas capítulo 6, versículo 45. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal. Por quê? A boca fala do que está cheio o coração. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Aí é Jesus revisitando e trazendo a mesma consistência, a mesma autoridade da palavra que havia sido dado, né? Porque muitas vezes a gente, como alguns pregam, que a gente está na época da graça, né? E porque a gente está na época da graça, agora obedecer é uma questão de Antigo Testamento. Não, permanece. Isso não mudou. E a obediência é uma questão de um posicionamento voluntário. Eu desejo obedecer. Eu creio que a minha obediência é para a minha proteção. Como eu sempre falo da relação de pai e filho. Como a gente, quando pai, né, que a gente segura na mão da criança bem forte assim na hora de atravessar a rua. Talvez a criança naquele momento, a gente apertando a mão, às vezes até por cuidado, por zelo, a criança naquele momento fica até meio querendo tirar a mão. E a gente aperta a mão da criança para atravessar. Por quê? Porque a gente não quer que a criança brinque? Por que a gente não quer que a criança corra? A gente quer tudo isso. A gente é pai, que é o melhor para a criança. Mas esse cuidado de segurar a mão forte para atravessar a rua é uma questão de proteção. Então, tudo que existe na palavra do Senhor não é para nossa destruição, não é para que nós não aproveitemos a vida, não é para que nós não tenhamos uma vida prazerosa, não, é para proteção. A lei do Senhor, a palavra do Senhor é para a nossa proteção. E diz aqui, agora eu vou ler rapidamente aquilo que o Senhor falou para Moisés. Primeiro, temer a Deus. E o que significa temer? Eu falei ontem para você. Temer e respeitar é uma linha muito tênue. Porque temer para nós é ter medo. Aí eu falei para você, pode ser ter medo, não tem problema. Mas eu não tenho medo daquele que me ama, porque eu conheço. E sei que ele tem muito poder para fazer qualquer coisa comigo. Mas ele não deseja, ele me ama, ele quer o meu bem. E eu entendo isso. Na minha relação com ele eu entendo, mas o medo é da consequência. É exatamente o que José responde para a mulher de Potifar. Exatamente o que José responde. Eu não vou ler o texto porque não dá tempo e a gente já conhece o texto, né? Quando a mulher de Potifar se oferece, e com certeza aquela mulher não deveria ser vamos dizer assim, mais o seu biotipo, a sua aparência, com certeza, porque o diabo não faz nada, né,
o diabo faz tenta fazer com eficácia. E com certeza aquela mulher deveria ser uma mulher muito bonita. E quando José, na sua juventude, na sua tenra idade, vê aquele monumento, é lógico que, humanamente falando, José deseja. Mas o que José pontua ali naquele momento, ele responde para aquela mulher e sai correndo. Como eu faria isso para o meu Deus? Né? Em outras traduções diz assim, como eu faria maldade ao meu Deus? Então o que José coloca muito bem claro ali é o quê? Eu, humanamente, talvez não tenha tanto vigor de rejeitar uma situação dessa. Mas eu não farei, porque eu não quero provocar maldade ao meu pai. Eu não trarei maldade ao meu pai. Então ele está pondo e propondo uma relação com o pai tão grande que é possível enfrentar aquela situação e resistir àquela situação. Não porque ele é forte, não porque ele é vigoroso, não porque ele é cheio de si e sabe dos planos e é um homem, um menino, um moço, um jovem disciplinado, não, mas porque na sua relação com Deus está o segredo. A sua relação com Deus é muito maior do que aquela situação. Em segundo lugar, andar em seus caminhos. A palavra do Senhor fala em Isaías 35, versículo 8. E ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo quem quer que por ele caminhe, não errará nem mesmo louco. Olha aqui o Senhor sugerindo, propondo e deixando no livre-arbítrio de quem desejar andar por esse caminho. Ele diz assim, quem quer que por ele caminhe, não errará nem mesmo louco. Ali não haverá leão, nem animal feroz, não passará por ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Então é claro que aqui Isaías está falando de uma passagem escatológica, mas a gente trazendo para o nosso contexto, leão, animal feroz, ou seja, é um caminho que o Senhor propõe proteção. É o caminho que o Senhor propõe, que quem quiser passar, identificá-lo como meu proprietário e andar com ele como meu Senhor, ele é o meu amo, o meu Senhor, eu sou o seu servo, eu sou o seu escravo, quem andar por esse caminho será protegido por ele. Exatamente o que aconteceu com o povo no deserto. A proteção na coluna de fogo durante a noite e a proteção na nuvem da glória do Senhor durante o dia. A retaguarda ficava a presença do Senhor. E à frente, o Senhor ia abrindo o caminho. Exatamente o que o Senhor propõe quem que desejar andar por esse caminho. Daí falar temor, em segundo lugar, andar por esse caminho. A Bíblia fala o seguinte, os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. A alegria eterna coroará a sua cabeça, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Então, optar por temer ao Senhor e andar nos seus caminhos, tira da minha vida, do meu coração, a tristeza e o gemido. É promessa. O meu proprietário, o meu Senhor, propõe isso para a minha vida. Propõe isso para a tua vida. Olha como a palavra de Deus é maravilhosa. E Isaías capítulo 30, versículo 21 diz assim, quando te desviares para a direita, perdão, vou ler de novo. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo, este é o caminho, andai por ele. E ele propõe ainda que quando eu me derramo, eu me sujeito, eu me, vamos dizer assim, eu me rendo a esse caminho, ele vai falar ao meu ouvido, não, você está se desviando para a direita, não, você está desviando para a esquerda, não, né? Este é o caminho, andai por ele. Então ele está
Ele está falando que ele vai fazer a manutenção desse caminho. Ele vai pavimentar esse caminho. Ai, Deus maravilhoso, como é bom te servir, né? E diz aqui ainda, amar e servir. Por que amar e servir? E aqui está a grande questão. Porque é aquilo que o Senhor fala, eu não ia ler, mas vou ler em Apocalipse capítulo 2, o que significa amar e servir, e não servir e amar. Aqui a ordem dos fatores faz total diferença. Olha aqui, Apocalipse capítulo 2, versículo 2. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Olha a qualidade dessa igreja aqui, chamada Igreja de Éfeso. Olha a qualidade. Conheço as tuas obras, conheço o teu labor. Quer dizer, labor significa trabalho acima da própria capacidade, do próprio limite. Trabalhar a exaustão, em outras palavras. Diz assim, como a tua perseverança, ou seja, continuar andando a despeito de. Depois diz assim, que não pode suportar homens maus e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos. Ou seja, pessoa que não apenas trabalha a exaustão, pessoa que persevera, continua a trabalhar a despeito das circunstâncias ao redor, uma pessoa que está bem fundamentada, porque apóstolo significa fundamento, uma pessoa que está bem fundamentada, porque quando se manifestam pessoas dizendo que são, mas não são, elas têm toda a competência, todo o lastro de fundamentação para resistir. E diz aqui, e os achaste mentirosos, tens perseverança, suportastes provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Olha o tamanho dessa igreja, olha a capacidade, o lastro espiritual dessa igreja. Veja só, tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volte à prática das primeiras obras. Senão venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Ou seja, é aquilo que eu já coloquei outro dia aqui, é um povo acéfalo. O organismo continua trabalhando, mas o cérebro já morreu há muito tempo. Então é exatamente o que o Senhor está falando sobre servir, mas não amar. Eu preciso entender que o serviço é o resultado de uma relação. O serviço é o resultado de toda uma história de vida, de toda uma relação com alguém que você admira, com alguém que você se propõe a temer, com alguém que você se propõe a andar nos seus caminhos, com alguém que você se propõe a amar. Lembra que eu falei para você? O amor bíblico é diferente desse amor que se tem como amor, entre aspas, porque não é amor. O amor que nós temos no nosso contexto de sociedade, de comunhão, de comunidade. Esse amor não é amor de verdade, mas o amor bíblico é o amor da essência. Como diz ali no grego, o amor ágape, né? É o amor sacrificial, é a compaixão, é um outro tipo de amor. Então a gente percebe o quê? Que eu amo e por causa disso, como resultado, eu vou servir. O serviço em si mesmo não altera na minha relação com Deus, por mais que eu faça. Por quê? Porque é exatamente o que estava acontecendo com a igreja de Éfeso. Amém? Glória a Deus pela palavra do Senhor. Vamos orar. Amanhã temos mais e nós colocamos mais diante do Senhor. Por isso, como é bom entender a palavra do Senhor e pensar em cada
texto, em cada palavra, em cada frase, estarmos assim sendo edificados no Senhor e exortados, porque a palavra por si só ela nos exorta, mas ela também nos consola, mas ela também nos ensina, mas ela também nos edifica, em nome de Jesus. Vamos orar, colocar tudo isso diante do Senhor. Eu tenho orado, clamado por esses que têm pedido oração, a Amanda, família, o Vitor, família, Rogério, Cíntia, família, Dona Ana Maria, Ema e familiares e família, aquilo que elas têm pedido sobre a venda do imóvel lá em Rude Ramos, Dona Tereza, Ricardo, Leide, Brenda, Breno, Santiago e família, e negócios e família, Solange, Belinha, Murilo, Roberta, Pérola, Dominique, Lucas, Vanusa, Eduardo, Enzo, Maria Eduarda, também vida familiar, vida financeira, material, profissional, até mesmo de libertação, temos orado, colocado diante do Senhor. Pastora Júlia, Renan, Nadivaldo, Mário, Paulo, Eric, Gabriel, Pastor Douglas, Angélica, Cris, a família Sacal e também Magmar, João Paulo, Rafa, Mariana e Abraão, também estamos orando. Irene Curtelli, Janaína, Nair Salles, Odair, Clarissa e também todos esses familiares, os nossos queridos que estão passando ainda pela Covid-19, colocando tudo isso diante do Senhor, em nome de Jesus. A Cicampana, né? A Cicampana, depois você me fala, tá todo mundo bem lá na tua família, lá, pessoal de Barretos, né, Cicampana? Você pediu oração, eu tenho orado, mas depois não fiquei sabendo das outras coisas. Então nós vamos orar, estão aqui a Eva, o Carlos, a Cicampana, todos, Magmar, a presença, a plenitude do Senhor, Raquel, Kátia, Valtir, Elô, Wesley, familiares, todos aqui, minhas tias, Rosália, Alzíria, meus tios, meu primo Alexandre, também meus primos, minha família, meus pais, seu João, Dona Dária, também seu Toninho, Dona Nadir, todos vamos orar, colocar tudo isso diante do Senhor. João, Roseli, Ângela, Amanda, Fábio, Márcia, Luiz Henrique, Dona Efigênia, seu Augusto, todos colocando diante do Senhor, ao Senhor, todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. A Raquel também, da Eva, a Débora da Eva, do Carlos, suas famílias, seus maridos, em nome de Jesus, a presença, a glória, o poder, o mover do Senhor, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez nós colocamos a Tua palavra diante do Teu altar, para que ela possa transpor a nossa capacidade didática, pedagógica, teórica, teológica, invadir o nosso coração, marcar o nosso ser, esconder essa Tua palavra no nosso coração, para não pecarmos contra Ti. Por isso, ó Deus, que essa palavra possa fluir, marcar, gravar no nosso interior exatamente o que significa Te amar e o que o Senhor pede, para que nós possamos amar. Um amor proativo, um amor consistente, com planos, com projetos. Ó Deus, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Derrama-te, ó Deus, sobre a nossa vida, a nossa família, Bispo Antônio, familiares, Senhor, visitando, guardando, protegendo, Pastora Mara, familiares, ó Deus, nossos netos, nossos avós, nossos tios, sobrinhos, marido, esposa, nossos pais, nossos filhos, genros, noras, Senhor, em nome de Jesus, move-te dos céus, derrama-te com a Tua graça, derrama-te com a Tua glória, visita-nos curando, visitando o nosso corpo, artérias, veias, tendões, nervos, órgãos, visita-nos, ó Deus, taxas, tireoide, células, cura, toca, restaura, liberta, ressuscita, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Senhor, nós te clamamos pelo nosso país, pelo nosso povo. Derrama-te, ó Deus, com a Tua misericórdia, com a Tua cura, com a Tua libertação. Ó Deus, quebra a maldição da terra, perdoa-nos no nosso pecado, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Por isso, ó Deus, que nós tenhamos um sábado maravilhoso,
um sábado especial, um final de semana marcante, memorável, Senhor, porque já estamos no mês de junho, já estamos praticamente atravessando a primeira semana, estamos no primeiro sábado, no primeiro domingo desse novo mês, e a Ti todo louvor, toda honra e toda glória, que nós possamos prosperar nos nossos caminhos, sermos bem-sucedidos, abrindo portas maravilhosas, em meio a tantas situações e circunstâncias, nós possamos prosperar, sermos vencedores, conquistadores, realizadores, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, que nós vivamos esse dia, esse sábado de uma maneira marcante, e nós Te louvaremos sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra, a vida vitoriosa em Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, os teus queridos, em tudo que você fizer, o Senhor esteja aí, né? Não te falte nem coisa pequena nem grande, mas em tudo o Senhor lhe dê dupla honra, dupla alegria em nome de Jesus, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é nosso pastor, de nada nós teremos falta. Um beijo, Deus abençoe, até amanhã. Amanhã tem 2 vezes, né? Às 10 horas da manhã, porque é domingo, e também às 4:30 da tarde, que nós estaremos tomando a nossa Santa Ceia. Deus abençoe, um beijo, fica na paz, sabadão maravilhoso, hein? Deus abençoe, tchau, tchau.